Olá, amados irmãos, bom dia, queridos amigos, graça e paz. Estamos de volta com mais um devocional diário. O meu, o seu, o nosso devocional de todas as manhãs. Espero que você esteja bem, espero que você esteja disposto, espero que você tenha tido um excelente final de semana. Aproveitado para estar junto da sua igreja, louvando e adorando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Tiago Bezerra, sou pastor da Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, igreja essa que está situada aqui na cidade de Osasco. E estou convosco todos os dias, sempre de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 7 da manhã. Tanto aqui nessa plataforma, como também pela TV Evangélica do Cariri. Estou aqui sempre com um devocional fresquinho, pronto para que você possa começar o seu dia muito bem alimentado da palavra de Deus. E o título do nosso devocional na manhã do dia de hoje é: receba a paz de todas as formas. E o mesmo está baseado no texto de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo de número 16. Já estou com a minha Bíblia aberta no texto e junto nós vamos fazer a leitura do mesmo para a nossa edificação. E o texto sagrado, ele vai nos dizer da seguinte forma. 2 Tessalonicenses, só corrigindo aqui, eu estou com minha Bíblia aberta em outro livro, isso é coisas que acontecem, peço perdão aos amados, mas agora sim, já estou com a Bíblia aberta no texto. O texto vai dizer da seguinte forma, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo de número 16. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Louvado Senhor! Louvado seja o nosso Deus por sua palavra essa que foi lida na manhã do dia de hoje. Amados irmãos, nós vivemos em uma época essa marcada pela ansiedade. Nós vivemos em uma época marcada pelo medo. Nós vivemos em uma época marcada pela correria. Na época em que nós estamos vivendo, muitos procuram paz. Porém, eles procuram paz nas circunstâncias. Eles procuram paz nas pessoas. Eles procuram paz nas conquistas. Porém, não encontram a paz que tanto procuram. Sabe por quê? Porque o problema não está nas circunstâncias, não está nas conquistas, mas sim num coração inquieto. Então, ao lermos esta segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, nós podemos constatar que o apóstolo Paulo dirige uma oração àquela igreja. Oração essa que revela onde a verdadeira paz pode ser encontrada. E aí eu pergunto a você, onde está a verdadeira paz? Paulo vai dizer que a paz só está no próprio Senhor da paz. Essa paz, amados irmãos, queridos amigos, mencionada por Paulo aqui nesta epístola, não depende da ausência de problemas, mas sim da presença constante de Cristo na vida de cada indivíduo. A paz que o Senhor oferece, ela fortalece o nosso coração nas lutas. Ela nos sustenta diante das aflições e transforma a maneira como nós enfrentamos cada desafio da vida. Saiba, meu querido irmão, que Deus deseja que seus filhos experimentem uma paz completa, uma paz permanente, uma paz que é capaz de alcançar todas as áreas da existência humana.
A paz de Cristo, ela oferece uma transformação de vida. E para isso, nós precisamos entender que essa paz possui três características espirituais que todo cristão precisa experimentar. E a primeira destas características que a paz de Cristo oferece a cada um de nós é que a verdadeira paz tem sua fonte no Senhor. Amados irmãos, se você lê o texto com atenção, você vai observar que Paulo inicia o texto dizendo o próprio Senhor da paz. Essa é a expressão que ele utilizará. E por que Paulo utiliza essa expressão? O próprio Senhor da paz. Paulo aqui ele desejava mostrar que Cristo é a origem da verdadeira paz. A paz que vem do Senhor, ela não nasce das circunstâncias favoráveis, mas da presença constante de Deus na vida de cada um de nós. Meus queridos, o mundo, ele oferece tranquilidade, mas é uma tranquilidade temporária, enquanto Jesus concede a cada um de nós uma paz que permanece mesmo durante as tempestades. É interessante que o profeta Isaías já havia anunciado o Messias como príncipe da paz. Podemos ver isso lá em Isaías capítulo de número 9, versículo de número 6. E esta parece ser a ideia de Paulo aqui, que somente quem permanece em comunhão com Cristo pode desfrutar desta paz, que é uma paz sobrenatural. E como podemos aplicar isso no nosso viver? É simples. Busque diariamente, amado irmão, querido amigo, a presença de Cristo antes de procurar soluções humanas. Em segundo lugar, alimente o seu coração com a palavra, para que então você possa fortalecer sua confiança em Deus. E, por fim, entregue suas preocupações ao Senhor em oração. Mas, ao fazer isso, descanse. Descanse na soberania do Senhor. E aí eu deixo uma pergunta para você pensar. Você tem buscado a verdadeira paz em Cristo? Ou apenas tem tentado resolver tudo com as suas próprias forças? Pense sobre isso. Mas há uma segunda característica que esse texto vai nos apresentar, que todo cristão precisa experimentar. E essa segunda característica é que a paz de Deus é constante e completa em todas as circunstâncias. Amados irmãos, observe aqui que Paulo pede que o Deus da paz, em todo o tempo e de todas as formas, traga paz para cada um de nós. Paulo vai usar essa expressão em todo o tempo e de todas as formas. Ele vai usar essa expressão destacando a continuidade e a abrangência da paz oferecida por Cristo. E o que isso significa? Isso significa, amados irmãos, queridos amigos, que a paz divina acompanha o cristão tanto nos dias felizes quanto também nas horas difíceis. O cristão, ele não depende das mudanças de vida para que ele possa ter paz. Sabe por quê? Porque a sua paz, ela está firmada no caráter imutável de Deus. É esta mesma paz que o próprio Paulo vai descrever lá em Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 7. Paz essa que guarda o coração e a mente daqueles que confiam no Senhor. Então, quem vive esta realidade vai permanecer firme diante das adversidades da vida. E como podemos aplicar tudo isso? Em primeiro lugar, meu querido irmão, confie em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecerem desfavoráveis. Em segundo lugar, desenvolva uma rotina constante de oração, uma rotina constante de leitura bíblica, uma rotina constante de comunhão com Deus. E por fim,
Escolha responder aos desafios com fé, em vez de responder com ansiedade. E aí eu deixo mais uma pergunta para você pensar. Você tem permitido que a paz de Deus governe o seu coração em qualquer situação da sua vida? Pense sobre isso. Por fim, meus queridos irmãos e amados amigos, temos mais uma última característica que o texto nos apresenta. E esta última característica é que quem recebe a paz de Cristo torna-se um instrumento da paz. Observe como Paulo conclui o texto. Paulo vai concluir o texto dizendo: o Senhor seja com todos vocês. E Paulo usa esta expressão para mostrar que a presença de Cristo produz paz nos relacionamentos. Então, quem vive na companhia do Senhor aprende a reconciliar, aprende a perdoar, aprende a promover a unidade. Meus irmãos, a paz recebida de Deus nunca permanece apenas dentro do coração. Ela transborda, ela derrama, ela atinge toda a família, ela atinge toda a igreja, ela atinge toda a comunidade, ela atinge toda a sociedade. O cristão, ele então torna-se um agente da paz quando tem paz em Cristo, porque ele vai refletir o caráter daquele que o salvou. A presença de Cristo então transforma não apenas quem recebe, mas também vai transformar todos que estão ao redor daqueles que foi agraciado com a paz de Cristo. E como podemos aplicar isso? Simples. Permita que o Espírito Santo molde o seu caráter, mas permita que ele faça isso diariamente e não esporadicamente. Em segundo lugar, seja um promotor da reconciliação, em vez de ser um agente da divisão. E por fim, compartilhe palavras que edifiquem e levem esperança às pessoas. E aí eu deixo mais uma última pergunta para você pensar. E a pergunta é a seguinte: você tem transmitido a paz de Cristo às pessoas ou espalhado preocupações, contendas ou inquietações? Pense sobre isso. 3 verbos. 3 verbos eu quero destacar na manhã do dia de hoje. E o primeiro desses verbos é o verbo buscar. Busque, amado irmão, querido amigo, mas faça isso diariamente. Busque a presença do Senhor, pois somente o Senhor é a verdadeira fonte da paz. O segundo verbo que eu quero destacar na manhã do dia de hoje é o verbo permanecer. Permaneça firme em qualquer circunstância, lembrando que a paz de Deus, ela independe das situações da vida. E por fim, o último verbo que eu quero destacar na manhã do dia de hoje é o verbo ser. Seja um instrumento de reconciliação, levando a paz de Cristo para a sua família, levando a paz de Cristo para a sua igreja, levando a paz de Cristo para os seus relacionamentos. Nesse momento, eu quero te convidar a baixar a tua cabeça, a levar a tua mente ao Senhor. E juntos, vamos entrar na presença do mesmo, em atitude de oração. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, graça te damos, Senhor, porque Tu é o Senhor da paz. Nesse momento, Pai, nós pedimos para que Tu encha o nosso coração com a Tua presença, para que Tu fortaleça, Senhor, a nossa confiança em Ti. E te clamamos, Senhor, pela tua auxílio, Tua ajuda, para que possamos viver em paz em todo o tempo e em toda forma, independente da situação em que estivermos inseridos. Que a nossa vida, Senhor, reflita o Teu caráter e que cada um de nós possamos ser um instrumento de reconciliação onde nós possamos estar. Abençoa esse dia, abençoa o Teu povo. Por isso nós te oramos, no nome santo do Teu Filho amado. Amém e amém. Você que está aí do outro lado da tela, muito obrigado
Obrigado mesmo por nos acompanhar. Estamos iniciando aí mais uma semana. Espero que o Senhor possa estar nos protegendo e nos guardando. Se você ainda não deu o like no nosso vídeo devocional de hoje, o que é que você está esperando? Corra aí, aperta o botão do like. Depois, se inscreve no nosso canal. E por fim, ativa as notificações. Assim, você vai estar nos incentivando a continuar produzindo mais vídeos devocionais semelhantes a esse. Você também pode estar compartilhando os nossos vídeos. Então, pega o link do nosso vídeo aí e pode compartilhar onde você desejar. Nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, onde você achar melhor. Só compartilha e convida outras pessoas a vir fazer parte da nossa família aqui dos devocionais diários. Você pode também estar se organizando para vir nos visitar aqui nas dependências da nossa igreja. A Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, ela está situada na Rua Suíça, número 226, no bairro Jardim de Abril, na cidade de Osasco, no estado de São Paulo. Então, vem para cá, vem cultuar o Senhor conosco. Eu estou ficando por aqui por hoje, mas amanhã, se Deus nos permitir, estaremos de volta com mais um devocional diário. A todos, fica o meu mais fraterno abraço. Fique com Deus. Nos vemos amanhã. Tchau!